Rádio Mateus 6:33, falando de Vila Velha para toda a internet. E nós vamos separar esse tempo para pensar em Deuteronômio, no capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 36, que fala a respeito da peregrinação do povo hebreu pelo deserto, né, até chegarem em Israel. Nós vamos estar utilizando a Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Vamos lá, texto bíblico. Depois, conforme o Senhor, nosso Deus, nos tinha ordenado, partimos de Horebe e fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cádiz Barnea. Então eu lhes disse, é Moisés falando, né, irmãos? Eu lhes disse: vocês chegaram à serra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem na terra e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo, nem se desanimem. Vocês todos vieram dizer-me: mandemos alguns homens à nossa frente, em missão de reconhecimento da região, para que nos indique por qual caminho subiremos e a quais cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Irmãos, o povo havia chegado até a proximidade de Israel. O Senhor já havia falado com Moisés para que eles entrassem e possuíssem a terra. Moisés levou esta orientação de Deus, essa ordem de Deus para o povo. O povo levantou uma questão. Disse a Moisés: Moisés, será que não é interessante nós mandarmos uns vigias, né, uns espiões, para que eles vá à frente, para que ache qual o melhor caminho e para que verifique como que é a região? Moisés entendeu e achou que era interessante esta atitude. Moisés achou interessante. Daí então, Moisés separou 12 homens, um de cada tribo, haviam 12 tribos, né?
um de cada tribo. E esses 12 homens foram. Eles foram. Quando eles retornaram e nesse texto eles falam que, olha, Moisés, e para o povo, a terra é muito boa, né? É uma terra abençoada, e trouxe alguns frutos para provar que a terra era boa. Esse texto não relata, mas em Números 13, 28, tem uma outra parte do relato de alguns desses 12 espias, mais precisamente de 10 espias. E então, além de falar que a terra era boa, de trazer os frutos como exemplo, eles falaram, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então fizeram um relato que parece ser um relato verdadeiro, né? Mas porém é um relato que trouxe desânimo. É um relato que trouxe para aquele povo, que trouxe medo. Olha como eles falam, voltando agora para Deuteronômio, no capítulo 1, agora no versículo 28. Voltando no 27. Queixaram-se em suas tendas, dizendo, o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram, o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os enaquins. Aí Moisés volta a falar, né? Então eu lhes disse, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que está indo à frente de vocês, lutará por vocês, como fez no Egito, diante de seus próprios olhos. E também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegar a esse lugar. Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite, numa coluna de nuvem de dia, para procurar lugares para vocês acamparem e para mostrar-lhes o caminho que vocês deviam seguir. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou. É Moisés relatando. Ninguém dessa geração verá a boa terra que jurei dar aos meus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné, ele haverá, e eu darei a ele e aos seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Caleb era um dos 12. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse, você também não entrará na terra. Falando para Moisés. Então aqui também, né, irmãos, é só um parênteses bem rápido. Muitos acreditam que Moisés não entrou na terra prometida porque ele feriu a rocha. Mas o texto aqui não fala isso, né? O texto fala que Deus irou-se com Moisés e disse a Moisés que ele também não entraria na terra. Que Moisés também não entraria. Em razão disso, não em razão dele ter ferido a rocha lá. E prossegue. Mas o seu auxiliar Moisés, Josué, filho de Nun, entrará. Então, Josué também era um dos 12. Dos 12,
Somente Caleb e Josué que entraram na terra prometida. E aquela geração, ou seja, os adultos daquela época, nenhum mais entrou, nem Moisés, né? Mas o seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Quer dizer, Deus falou para Moisés que ele não entraria, né? Porque não cumpriu a ordem do Senhor em animar o povo, em mostrar ao povo que Deus havia dito, né? E que Moisés deveria passar para Josué o comando, porque foi Josué quem comandou, né? 39, mas as crianças que vocês disseram que seria levado como despojos, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entraram na terra. Ou seja, as crianças, os adolescentes, eles entraram, mas já os adultos não entraram. Eu a darei a eles, quer dizer, Deus dará a terra a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. A gente se empolga, se emociona, né, irmãos? Na verdade era até o versículo 36, mas é uma história linda. Essa história é uma história linda. Fala da confiança em Deus, né? Fala da confiança em Deus. É claro que nós como humanos, todos nós experimentamos sentimentos de inadequação, de vez em quando, para determinada tarefa. Eu acho que para isso eu não sirvo, não sou muito bom. Acho que para aquilo eu não funciono bem, né? Todos nós sentimos. E se você tem um desejo muito forte de fazer, às vezes dá uma sensação ruim, né? A gente fica meio triste, né? Mas o problema, irmãos, não é quando enfrentamos essa inadequação, porque cada um tem uma habilidade, né? Cada um tem uma habilidade. O Neymar é um bom jogador de linha, mas talvez seja um péssimo goleiro, né? Então cada um tem uma habilidade e nós temos que entender isso. Talvez a nossa habilidade não seja essa, mas o problema não é a inabilidade, porque Deus dá talento a todo mundo. O problema é o que nós fazemos, né? Com esse sentimento de não poder realizar uma determinada tarefa. Como que nós reagiríamos a isso? Esse é o problema, a nossa reação a isso. Às vezes nós temos até habilidade, né? Às vezes nós temos até habilidade para realizar a tarefa, mas circunstâncias outras impede que a gente realiza, impede. E aí fica aquela sensação, aquele sentimento. O que nós fazemos com esse sentimento? Que é importante, é muito importante. Os israelitas, eles se sentiram inadequados quando eles chegaram na divisa da terra prometida, né? Eles tinham a promessa de Deus, eles tinham a orientação de Deus, eles tinham a garantia de Deus, mas eles se sentiram inadequados. O tamanho e a força do inimigo relatado pelos 10 dos 12 espias contrastava, né, com o quanto fraco e incapaz eles eram, e eles se sentiam. Eles não eram guerreiros, né, irmãos? Eles não traziam armas, eles não tinham armas, né? Haviam viajado durante todo o deserto, né? Mas o problema foi que tudo isso influenciou e fez com que eles não confiassem na promessa de Deus. E assim, dessa forma, eles se recusaram. E eles se recusaram a conquistar a terra. E como resultado, eles foram levados de volta a vagar pelo deserto durante 40 anos. Durante 40 anos, até que todos daquela geração morressem, né? Todos daquela geração morressem. Então, é uma tragédia, porque estiveram tão perto e não viram a terra que Deus queria lhes dar. Eles estiveram tão perto, por uma falta de fé, falta de confiança, eles não puderam ver. E como os filhos de Israel, nós também temos os nossos medos. E às vezes
temos aquela sensação de que vamos falhar, né? E conforme o obstáculo ele vai crescendo em nossas mentes, nós vamos nos tornando cada vez mais inseguros, irmãos. Inseguro. Há uma pesquisa, alguém que diz que 90% daquilo que nós pensamos de maneira negativa não acontece. Não acontece. A gente fica só no sofrimento de pensar que iria acontecer, mas não acontece. Mas quando a gente sente esse medo, né, que às vezes é inexplicado, a gente sofre na alma. Sofre na alma. Agora, neste caso aqui específico, os israelitas, o pagamento foi que eles não viram a terra prometida. Não viram a terra prometida. Na nossa peregrinação de fé, na nossa caminhada cristã, na nossa busca por uma santificação, às vezes nós corremos o risco também, né, irmãos, de abandonar uma tarefa dada por Deus. Nós corremos o risco, né? Mas na nossa caminhada de fé, quando a gente abandona uma dessas tarefas dada por Deus, o que ocorre é que nós voltamos para a escravidão. Voltamos para a escravidão, né? O que não é bom. Já a confiança, a fé, por outro lado, nos coloca no caminho que o nosso Deus traçou para nós. É claro que sempre vai surgir a necessidade de tomada de decisões. Tomada de decisões, né? E nós temos que priorizar. Deus sempre, Ele vai estar como prioridade na nossa vida. Mas às vezes algumas decisões que nós temos que tomar pode afetar a nossa família, pode afetar o nosso trabalho, pode afetar o nosso relacionamento na igreja. O nosso relacionamento na igreja. Eu, em particular, eu tenho como prioridade a família. A família. Se uma decisão que eu for tomar, ela vier trazer a possibilidade de afetar minha família, eu prefiro não tomar. Eu prefiro permanecer com a minha família. Porque Provérbios 10:22 fala que a bênção de Deus não acrescenta dores. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Então a dor de perder uma família por uma bênção temporal, eu prefiro ficar com a minha família. Então, nós temos que tomar decisão. E aqui talvez esteja um bom princípio, né? Uma orientação de Deus, né? Se trouxer dor, não é de Deus, não é bênção de Deus, porque a bênção de Deus não acrescenta dores, né? Por outro lado também, às vezes, nós tomamos uma decisão e ficamos inquietos, não ficamos com paz no nosso interior, na nossa alma. Isso também é um sinal da parte de Deus. Olha Colossenses 3,15, o que fala: que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Que a paz de Cristo. Se o coração aqui é o ser interior, se nós sentimos paz na nossa consciência, paz na nossa mente, nós podemos estar seguros que aquilo vem da parte de Deus. Nós oramos para Deus, nós pedimos uma orientação de Deus, nós analisamos, pesquisamos a respeito, né? E aí nós tomamos uma decisão. Se aquela decisão trouxer impaciência, trouxer tristeza, angústia, né? É preciso que a gente verifique novamente isso, porque os caminhos do Senhor, quando você toma uma decisão baseada na vontade de Deus, Ele diz que é a paz de Cristo que é o juiz. Se você estiver em paz com Cristo, se você estiver sentindo paz, ainda meia circunstância contrária, pode crer que aquela é uma decisão conforme a vontade de Deus. Embora às vezes a circunstância pareça que não, né? Mas essa paz de Cristo te traz essa confiança. Ao contrário, se você tomar uma decisão e você está impaciente, está triste, está atormentado, volte a orar, irmão. Volte a buscar no Senhor, volte a buscar uma sinalização de Deus. Esteja certo que a paz de Deus no seu coração é uma sinalização que você está no caminho correto.
esteja certo que as bênçãos de Deus não acrescentam dores. Então, amado, quando o Senhor nos chama para uma tarefa, além das nossas habilidades, das nossas capacidades, Ele quer que nós confiemos nele. Ele quer que nós tenhamos fé nele, nas suas promessas. E quando nós, baseado na nossa capacidade, porque a nossa habilidade Deus nos deu para alguma coisa. Moisés era muito hábil, Moisés tinha toda a capacidade que um faraó tem. Ele tinha conhecimento de engenharia, de medicina, de direito para a época, né? Então, o Deus usou dessas habilidades de Moisés também para conduzir o povo até ali, né? Então, Deus, Ele dá as nossas habilidades para que nós possamos, dentro de um bom senso, avaliar. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que usar as nossas habilidades, avaliar a situação, nós temos que buscar em Deus, orar, pedir uma orientação de Deus, e se essa paz que vem de Deus, essa tranquilidade que vem de Deus, ela fizer morada no nosso coração, nós estaremos certos que o caminho é aquele. Poderá haver luta, poderá haver dificuldade, né? Poderá haver, mas nós estaremos no caminho, porque é de Deus, tá? Então é preciso que nós utilizemos tanto a nossa alma, que é a nossa capacidade de pensamento, de raciocínio, né? Que é a nossa capacidade que Deus nos deu, que é as nossas vontades, que é as nossas emoções, que é a nossa mente, está na nossa alma, como nós temos que usar também o nosso espírito, que é o que fala com Deus. Que é o que fala com Deus. Então, se o nosso coração, que na Bíblia representa espírito e alma, estiver em paz, estiver tranquilo, tanto a alma tranquila, na mente tal, tranquila, nos pensamentos tranquilos, como no espírito tranquilo, estejamos certos que estamos no caminho de Deus. Mantendo essa fé, essa confiança. E aí nós vamos descobrir o quanto o nosso Deus é fiel. E o quanto Ele nos capacita para aquilo a que Ele nos chamou. Tá certo, irmãos? Não podemos desprezar a nossa capacidade da alma, mas reconhecendo que ela tende à negatividade, mas nós não podemos desprezar a nossa capacidade da alma. E nós também não podemos desprezar a nossa capacidade de espírito, que é o que fala com Deus. Quando, segundo Colossenses 3,15, a paz de Cristo reinar no nosso coração, isso nos trará confiança que nós estamos no caminho do Senhor. Tá bom? Vamos orar. Deus, ó Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse tempo. Que nós possamos, ó Pai, fazer disso prática na nossa vida. Confiando no Espírito, que é onde o Senhor fala conosco, no Espírito. Também, Senhor meu Deus, dando atenção à nossa alma, mas sabendo que a nossa alma tende para uma negatividade, mas que nós possamos, através do Santo Espírito, ter a sabedoria para discernir e obedecer a Ti e estar naqueles caminhos que alegram o Teu coração. E que a paz do Senhor seja de fato o juiz da nossa vida. Pai, abençoe, cura, restaura aquele que sofre no corpo, tira a dor, dificuldade de locomoção, restaura órgãos, restaura membros, ó Pai, para que eles tenham uma vida com uma qualidade melhor. E que isso seja, Senhor meu Deus, para que ele se aproxime mais de Ti, mas que não seja conforme os nossos planos, mas conforme os planos do Senhor. Abençoe também aqueles que sofrem na alma. Sabemos que a alma é onde Satanás mais nos ataca, trazendo tristeza, angústia, assim como esse povo de Israel, que foram desanimados por palavra na alma, avaliações negativas que vieram na mente, emoções que fizeram com que sentisse medo, Senhor meu Deus. Então, que a nossa alma possa estar alinhada com a vontade do Senhor, e que o nosso espírito fale forte no nosso coração, que nós possamos cada dia mais manifestar fé em Ti. Pai, fortaleça aquele que se sente fraco na alma, traga esperança para o desesperançado, confiança para aquele que está sem fé e alegria para o que está triste, em nome de Jesus. Abençoe também a família, abençoe também a igreja local, abençoe o governo, abençoe, Senhor meu Deus, a sociedade como um todo. Senhor, nós oramos porque nós confiamos, nós oramos porque nós acreditamos, por isso nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.